Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos ao vivo hoje aqui de São José do Rio Preto, uma noite bastante calorosa. Hoje nós vamos falar a importância do solo vivo, aquele solo vivo, aquele solo saudável que traz rentabilidade para a sua propriedade. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que nos acompanham toda segunda, toda quarta-feira. Muito obrigada. E o tema da nossa live hoje é a importância do solo vivo e do solo saudável. Gente, por que nós escolhemos esse tema? A gente vem falando constantemente da importância do clima, o quanto que o clima tem interferido na nossa produtividade, no nosso dia a dia dentro da propriedade. A gente está vivendo aí agora muitos produtores com a dificuldade com a segunda safra, com a safrinha, ainda nem conseguiu terminar a colheita da soja, está atrasando o plantio da safrinha. Tudo isso é consequência do clima. E até assim, ontem foi o Dia Nacional, certo, da importância do clima, isso estabelecido pelo Ministério da Agricultura. E não só o clima interfere nisso. O produtor também tem toda a sua necessidade de produzir, seus desafios. Nós vimos em lives passadas o quanto que o produtor vê a dificuldade dele em manter o desafio diariamente, manter o desafio de produtividade. Então tudo isso está baseado na importância de um solo vivo e um solo saudável. E além do desafio que nós temos, certo, em manter essa produtividade o ano todo, além do desafio que o produtor tem em produzir mais, além do desafio do produtor manter o ganho de peso, a produção do leite durante todo o ano, nós temos também, certo, o desafio de alimentar 9 bilhões de pessoas, 9 bilhões de bocas. Essa é a estimativa da FAO, certo? Uma organização ligada à ONU, e logo o mundo vai estar chegando a 9 bilhões de pessoas. E de quem é a responsabilidade de produzir, de alimentar todas essas pessoas? Essa responsabilidade é sua, produtor. Então nós temos sim de cuidar do nosso solo, nós temos de dar vida para o nosso solo, para que a resposta disso seja maior produção, maior lucratividade na sua propriedade. Aí quando a gente fala em aumento de produção, a gente escuta muita gente falar assim: ah, mas hoje está fácil, hoje tem tecnologia, hoje tem software, hoje tem agricultura 5G, pecuária 4.0, tem o trator que anda sozinho, enfim. Mas isso está ao alcance na sua propriedade? Será que tudo isso vai funcionar, certo? Se você não tiver o básico da tecnologia, que é justamente um solo fértil, um solo saudável? Então é isso que a gente vai falar hoje na nossa live. Como ter esse solo fértil, esse solo saudável, mas de maneira fácil, de maneira simples, que você possa começar a aplicar isso na sua propriedade já amanhã. Então vamos chamar seus amigos, vamos compartilhar o link da Brasil Rural. Para quem está chegando agora, nós temos um grupo do WhatsApp, certo? O nosso WhatsApp é 17 99 642 3838. Nesse grupo do WhatsApp você conta com técnicos disponíveis ali para lhe ajudar, para lhe orientar nas decisões para você tomar na sua propriedade. Além disso, você também recebe conteúdo e material exclusivo que nós entregamos só lá dentro do grupo do WhatsApp. A Brasil Rural também coloca muito material, muita informação, muitas dicas, receitas caseiras, certo? E-book nas redes sociais. Então você pode encontrar este material no nosso canal do YouTube, Brasil Rural News, no Instagram também, Brasil Rural News, e no Facebook, Brasil Rural News. Então você digitou Brasil Rural News na internet, você vai encontrar essas dicas, essas informações que a Brasil Rural disponibiliza exclusivamente para você que quer aumentar a rentabilidade, a lucratividade na sua fazenda. E nós temos o site nosso também, que é brasilruralagro.com.br, ok? Então vocês já chamaram, que já mandaram aí, já curtiram, vamos fazer as interações, façam suas perguntas, isso é muito importante para que a gente possa entregar um material conforme a sua necessidade, conforme a sua expectativa, tá bom? Então, voltando para o tema da nossa live, a importância do solo vivo e do solo saudável. É necessário produzir mais? Sim, é necessário produzir mais. O produtor tem a responsabilidade de alimentar 9 bilhões de pessoas, é uma quantidade muito grande de gente. E para isso, cada vez mais a gente vai ter exigir do solo, cada vez mais a gente vai precisar produzir
mais numa pequena área. Mas é só produzir e produzir de qualquer forma? Não, não é só produzir. Nós temos de pensar na consequência dessa produção, nós temos de pensar do impacto dessa produção no meio ambiente, na sua lucratividade, o quanto que você vai ter de rentabilidade e na qualidade desse produto, que o mercado quer hoje um produto de qualidade. Existe sim muita tecnologia no mercado? Existe, tem uma série de tecnologia ao alcance do produtor, mas muitos produtores, e talvez você que está aí nos assistindo, ainda tem carência do básico, certo? Tem carência de manter a produção no mesmo ritmo durante todo o ano. Você ainda tem dificuldade de alcançar a alta produção em sacas de milho. Você tem dificuldade de manter o ganho de peso durante o período da seca no seu rebanho. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, que é possível, que nós precisamos cuidar do solo, precisamos entregar saúde para esse solo, para ele devolver em ganho de peso, para ele devolver em produção de leite, para ele devolver em maior lucratividade. Eu trouxe um slide aqui para vocês, é o próximo slide, você muda, mais um, esse slide aqui. Nesse slide a gente tem uma informação muito importante. A gente pode observar que 95% de toda a comida, direta ou indiretamente, é produzida através do solo. Então olha a importância do solo para a produção de alimento. Mas aqui do lado a gente tem uma informação que para natureza, para o meio ambiente produzir 10 centímetros, para a gente produzir 10 centímetros de solo fértil, a natureza leva por volta de 10 mil anos. Então olha o tempo que se leva, que a natureza leva para produzir 10 centímetros de solo fértil. E nós, anualmente, eu falo nós que eu me incluo nisso, também sou produtor, estou aqui levando informações para vocês, a gente auxilia, dá assistência a produtores, então eu também sou responsável por isso. 20 bilhões de solo fértil nós perdemos todos os anos. E por que nós perdemos todos os anos 20 bilhões de tonelada de solo fértil? Olha o que a gente está deixando ir embora. Nós fizemos uma live que nós falamos que os 3 maiores patrimônios do produtor é o solo, a água e a pastagem. E nós perdemos 20 bilhões todos os anos de solo fértil, 20 bilhões de toneladas de solo fértil. E mais ainda, segunda-feira nós frisamos que 80% da nossa pastagem apresenta algum tipo de degradação. Princípio de erosão, muitas ervas daninhas, certo? Solo exposto, e tudo isso devido ao manejo incorreto. Tudo isso devido à extração constante de nutriente. Então, principalmente na pecuária, ainda existe uma cultura do extrativismo. Então, a gente retira do solo e não devolve. A consequência disso é um solo pobre, é um solo fraco. Também, às vezes, a gente tentando melhorar, a gente atrapalha. Por exemplo, muitas vezes a gente utiliza de maquinários incorretamente. Vou dar um exemplo aqui que acontece constantemente, a gente acompanha isso nas propriedades. O uso do arado, certo? Então a gente vai arar a terra. Se a gente não tem uma estratégia bem definida, não tem um objetivo, não tem um planejamento, esse arado constante pode trazer a compactação do solo. Mas, Valéria, isso é muito estranho, porque eu faço arado justamente para deixar o solo fofo. E eu posso fazer isso vir contra mim? Sim, a gente pode causar compactação. Essa presença da máquina constantemente de maneira incorreta pode trazer a compactação. A consequência disso é um solo sensível, é um solo desprotegido, é um solo causando perdas de nutrientes e erosão. Mas o mais preocupante disso, que a gente fala muito quando a gente vai nas propriedades, que a gente visita os nossos clientes, o pior, certo, é o efeito da chuva sobre esse solo desprotegido, porque essa chuva vem e lava mesmo esse solo, ela vai levar nutrientes e terra para as áreas mais baixas da propriedade, e geralmente nessas áreas mais baixas nós temos o quê? Nós temos os rios. Então olha só, esse manejo incorreto, a gente perde solo, a gente perde pastagem e nós também vamos perder água, os 3 maiores patrimônios que nós temos dentro da nossa produtividade.
Você manda o slide pra gente? Mais um. E como que a gente vai aumentar a produção, certo? Numa situação dessa, num solo fraco, num solo desprotegido, num solo com poucas reservas de nutrientes, um solo sem vida. É muito difícil a gente produzir capim, muito difícil a gente produzir a nossa hortaliça, nós fazer o nosso milho de silagem, e cada vez vai ficando mais caro, porque eu tenho de gastar mais para conseguir essa recuperação. E o que a gente vai passar para vocês aqui agora são 4 passos simples, certo? 4 maneiras simples, 4 formas simples para você aumentar, certo, a produtividade, alimentar essas pessoas, alimentar esses animais e ainda manter a nutrição do seu solo, certo? Mas antes da gente falar desses 4 passos, quero reforçar para você que está chegando agora, nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Esse material que eu estou falando aqui, nós vamos disponibilizar amanhã. Na parte da manhã vai ser disponibilizado para vocês dentro do grupo. Então você que ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, pode mandar o seu oi lá, o número é 17 99 642 3838. Além dos materiais exclusivos, você também vai ter assessoria da nossa equipe de colaboradores, dos nossos consultores. Aliás, falando em consultores, nós temos recebido muito e-mail, muitas perguntas, principalmente de jovens que estão se formando, jovens que estão saindo da faculdade, estão encontrando dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Então, constantemente eles perguntam para a gente, mandam e-mail. A Brasil Rural vai disponibilizar a vaga aqui na minha região? Eu sou do Mato Grosso, eu sou da Bahia, eu sou de Goiás. Nós vamos sim, nós estamos preparando, certo? Um programa para que a gente possa realmente trazer esses jovens, essa pessoa que é ligada ao campo, você que quer trabalhar com o agronegócio, você que quer levar o conhecimento aí para a sua região, a Brasil Rural está selecionando candidatos. Então você que tem interesse em trabalhar com o agronegócio, que quer fazer consultorias, que quer levar o conhecimento aí na sua região, pode mandar um e-mail para contato@brasilrural.com.br, que logo a gente tem novidade no mercado. E também acompanha a gente nas nossas redes sociais Brasil Rural News, certo? Então, como a gente vai alimentar todo esse rebanho, como que a gente vai aumentar todas essas pessoas, como que a gente vai aumentar essa produção fazendo a nutrição do solo? Aí nós temos 4 passos a seguir. Pode mais um? Nós temos 4 passos a seguir. O primeiro é a dose, é a fonte, é o local e é a época. Valéria, mais dose? O que você está falando de dose aqui no agronegócio, aqui na minha propriedade? Bem, a dose, nós estamos falando da quantidade de adubo que você tem de usar aí na sua propriedade. Aqui a gente não vai discutir se nós temos de utilizar o adubo granulado ou adubo líquido. Nós temos de responder 3 perguntas. Respondendo essas 3 perguntas, a gente consegue desenvolver uma estratégia e uma estratégia eficiente para manter o solo saudável, para manter o solo vivo e, como consequência, você aumentar a produção. A primeira pergunta que você tem de fazer: qual é a minha cultura? Então eu tenho de saber para que cultura que eu vou trabalhar, que eu vou entregar esses nutrientes. Galera, mas solo não é tudo igual? Sim, solo mais ou menos é tudo igual, os nutrientes são mais ou menos tudo igual, mas cada cultura requer um tipo de nutriente diferente. Então, por isso é importante a gente pensar qual a cultura que a gente vai utilizar. Depois, a segunda pergunta: qual a condição do meu solo? Então, para eu saber a condição do meu solo, é fundamental que a gente faça uma análise de solo. Então, eu preciso fazer uma análise de solo e interpretar essa análise de solo conforme a necessidade da cultura que eu vou cultivar, que eu vou manejar ali. Diante dessa análise, dessa interpretação, a gente vai fazer a pergunta: qual a quantidade de adubo a ser utilizado e qual adubo ser utilizado? Aí entra a equipe Brasil Rural. Então, você que faz parte dos grupos do WhatsApp da Brasil Rural, você pode passar a mensagem lá para a gente, que os nossos colaboradores vão interpretar essa análise de solo diante da cultura que você está utilizando, que você pretende cultivar, que você está cultivando, e nós vamos estabelecer uma estratégia
para adubação. Lembrando que adubação e correção de solo são coisas diferentes. Então, muitas vezes a gente precisa corrigir e depois adubar, e algumas vezes a gente vai fazer só a adubação. Tem algumas estratégias que são muito importantes, principalmente quando a gente fala em cultura diversificada. Quando a gente fala em pasto, a análise de solo a gente vai interpretar e utilizar para aquela área grande, porque eu vou plantar lá 10, 20 hectares de braquiária, certo? Então eu consigo fazer isso, e o adubo granulado pode ser utilizado. O adubo foliar tem uma absorção mais rápida, mas se eu vou usar uma área pequena, certo? E diversos tipos de cultura. Cada cultura vai ter uma necessidade de nutrientes diferente. E aí, qual estratégia eu utilizo? Aí que a fertilização foliar é uma estratégia muito utilizada e que traz muitas vantagens para o produtor, principalmente o produtor que tem essa cultura diversificada em áreas menores, enfim. Porque vamos imaginar, você tem uma plantação em uma área melancia, na outra área você está com milho, e a análise de solo é uma só, o solo é o mesmo. Será que essas duas culturas requerem o mesmo nutriente? Não, são nutrientes diferentes. Então, com a fertilização foliar, eu posso atender cada cultura conforme a sua necessidade. Então, estabelecer a dose é entender qual que é a cultura que eu vou utilizar, o que esse solo tem de nutrientes para entregar e como eu vou entregar esses nutrientes, de que forma, qual que é a estratégia que eu vou utilizar. Depois nós temos de pensar na fonte. O que é a fonte? Bem, eu já tenho a estratégia estabelecida, eu já sei a quantidade que eu quero produzir, eu sei as quantidades de nutrientes que eu preciso entregar para ter esse resultado desejado dentro da minha estratégia. Quem vai me fornecer esses produtos? Aí é a hora da gente buscar os fornecedores. E é aí que o grupo do WhatsApp, mais uma vez, tem uma presença muito importante para colaborar. Por quê? Produto bom, gente, produto bom é aquele produto que dá resultado. Escolher o produto pelo preço, pelo prazo que você tem para pagar, nem sempre é a melhor saída. E quando você faz parte de um grupo de WhatsApp, como a Brasil Rural oferece aqui, você consegue trocar ideias, conhecimento com as pessoas aí da sua região. Por isso que às vezes a gente pede para não fazer campanha política dentro dos grupos, a gente pede para a gente não falar de temas polêmicos, futebol, religião, porque o propósito do grupo é levar informação e você poder interagir com quem está passando pelo mesmo problema que você está passando e como ele encontrou a solução. A Brasil Rural tem produtos para atender vocês? Temos, mas de tudo que vocês utilizam, a gente tem uma partezinha muito pequena. Então, por isso que a gente traz vocês para os grupos para que haja essa interação. A escolha pelo preço e pelo prazo nem sempre é a melhor saída. Nós precisamos buscar fonte, fornecedores que garantam resultado. E a qualidade é medida pelo resultado. Depois nós temos de pensar na época. Que época que eu vou usar isso? E época, gente, não é usar uma vez só. Nós temos de fazer um programa. Por quê? Tudo que é cultura é um ciclo, é troca de nutriente. A planta retira do solo, ela vai retirar do solo, ela vai entregar esses nutrientes ou para o bovino, ou para a população, enfim. E depois a gente tem de devolver isso para o solo. Então nós precisamos de um programa de adubação. Então por isso, mais uma vez, aquele primeiro passo que nós falamos da dose, nós ter análise de solo na mão e entender, certo, quando eu tenho de utilizar. Para quê? Para a gente possa completar, dar nutrientes durante todos os ciclos. Outro dia eu fui na chácara da minha tia e lá tem assim, é um lugar que quando nós éramos crianças já era uma delícia ficar lá, agora são nossos filhos, e ela tem uma mangueira lá que tem mais de 20 anos, e essa mangueira ainda dá fruto e dá frutos saborosos, frutos grandes. Como que ela consegue isso? Porque ela entrega nutrientes para essa mangueira, certo? Então todas as plantas, todas as culturas precisam receber esses nutrientes durante todo o seu ciclo. Na época do plantio,
época do crescimento vegetativo, na pré-florada, pós-florada, conforme o que você deseja daquele produto. E depois vem o local. Como assim local, Valéria? O local eu vou usar na minha propriedade. Não, mas aqui a gente está falando, lembra da visão 360 graus que a gente sempre fala, que a Brasil Rural adota? Local a gente não é olhar assim essa visão fechadinha, é a gente olhar por um todo. Então eu já sei qual que é a cultura que eu quero utilizar, eu sei como que está a condição do meu solo. Então eu quero nutrientes para quê? Para devolver para o meu solo aquilo que eu retirei. Se eu preciso devolver para o solo aquilo que eu retirei, eu preciso de fertilizantes, certo? De adubos que vão entregar isso diretamente para o solo. Não, Valéria, a minha necessidade agora é fazer um pasto reserva. Eu preciso produzir volumoso para o período da seca. Para você produzir volumoso no período da seca, você precisa de desenvolver folha, você precisa de planta, de capim, de forrageira, que tenha condições de ser mais resistente durante o período da seca. Como que a gente consegue isso? Desenvolvendo raiz. Para desenvolver raiz, eu preciso entregar cálcio para o solo. Então veja só, para eu conseguir desenvolver a parte aérea, a gente precisa entregar nutrientes no solo. Não para fazer a correção do solo, que agora essa época não dá mais tempo. Agora eu preciso entregar cálcio para que essa planta consiga desenvolver raiz, consiga se fixar, buscar nutrientes no período da seca em camadas mais profundas, buscar água em camadas mais profundas. Nós precisamos disponibilizar esses nutrientes. Mais uma vez, nós precisamos entregar fertilizantes no solo que dê essa condição para que o solo se torne mais disponível para a planta. Também, o que eu ganho com isso? Também ganho a questão que a gente vai conseguir ter esse solo mais esponjoso, ele vai reter mais água, vai conseguir segurar mais água. Olha a resistência na época da seca. Então isso é estratégia, a gente saber o que a gente quer utilizar. E mais uma vez, o fertilizante foliar agora, ele consegue atender de maneira mais eficiente. Por quê? Porque ele está com os nutrientes prontamente disponível para absorção pela planta e pelo solo. Não, Valéria, o meu negócio, certo, eu preciso desenvolver folha. Certo, aí já são macros, aí eu preciso de nitrogênio. Enfim, conforme o seu objetivo, conforme a sua estratégia, a sua necessidade, a gente vai ver se vai entregar nutrientes para o solo, para a planta e principalmente, certo, em que local da sua fazenda, porque às vezes você não tem condições de fazer isso na propriedade inteira. Mas você tem lá na sua propriedade um rebanho de cria que tem umas novilhas novas, boa, mas você sabe que você vai precisar de um pasto maternidade para o terço final de gestação dessas novilhas e para o momento que essas novilhas parir, porque é a hora que ela mais precisa de nutrientes. Então eu vou disponibilizar todos esses nutrientes em que local da fazenda? Nesse pasto maternidade, para eu conseguir receber essas novilhas no momento que ela mais vai precisar. Então eu deixo um pasto nutritivo, um pasto em abundância. Então a adubação sozinha vai resolver todos os problemas do produtor? Não, de maneira nenhuma. A adubação sozinha ela não vai resolver todos os problemas. A adubação é uma das estratégias para que a gente resolva os problemas. Mas com absoluta certeza, a adubação vai diminuir muito o seu problema. Por quê? Porque primeiro, se você tem um solo bem adubado, você tem um solo vivo, você está preservando seu maior patrimônio, que é a terra, que é o solo. Segundo, um solo protegido, você não tem despesa com plantas daninhas, você não tem despesa para combater erosão, você tem maior lucratividade, você tem maior rentabilidade, você vai produzir mais por área. Um solo fértil, um solo saudável, ele vai permitir que a cultura que está ali em cima, seja ela banana, mandioca, capim, milho, café, seja o que for, ela vai permitir expressar todo o seu potencial produtivo. E é isso que a gente precisa.
vai manter, certo, um ambiente adequado para as bactérias benéficas que estão ali no solo. Essas bactérias são fundamentais para disponibilizar nutriente para a planta, para reter mais água, enfim. A qualidade do seu solo depende dela, vai permitir mais retenção de água, seu solo vai virar aquela caixa d'água. Então a adubação, ela é responsável por diminuir os problemas aí na sua propriedade. Então, portanto, você que deseja aumento de produção, você que deseja mais lucratividade, cuide do seu solo, dê vida para o seu solo, estabeleça um programa de adubação, certo? De maneira estratégica para que você possa alcançar esses resultados. E lembrando, você que é pecuarista, você que tem gado de corte, você que tem gado de leite, nós estamos passando aí os últimos meses, agora são os últimos 45 minutos do segundo tempo para você tomar a estratégia correta. Então é a hora de você olhar o seu solo, certo? Você olhar a sua planta e realmente fazer uma adubação adequada. Faça a aplicação de um nitrogênio foliar, faça a aplicação de um cálcio líquido para que você possa desenvolver raiz e produzir volumoso de maneira barata e eficiente, certo? Na próxima segunda-feira nós vamos estar aqui às 19 horas e o tema da nossa live de segunda-feira é aditivo no coxo, estratégia para complementar o seu pasto vedado. Então nós já vamos aqui colocar, nós já falamos da estratégia, como fazer a vedação da pastagem e agora, nas próximas segundas, a gente vai complementar essa vedação com os aditivos de coxo. Ótimo final de semana para vocês, até segunda-feira, se Deus quiser.